Percy Jackson finalmente está entre nós. Eu tava muito ansioso por essa série. Passei uns 2-3 anos da minha vida só falando de Percy Jackson e tô muito feliz que finalmente a gente tem uma adaptação digna entre nós. Ou pelo menos é o que a gente pensa, porque no Disney Plus lançou só os 2 primeiros episódios e é o que a gente vai falar hoje. Vamos fazer uma análise completa com alguns spoilers, então toma muito cuidado. Se você ainda não assistiu os 2 episódios, assiste lá no Disney Plus. E aí depois de você assistir, vem aqui, vamos conversar, vamos fazer uma análise de algumas coisas que a série trouxe pra gente. Claro que baseado no livro. E aí agora que você já viu os 2 episódios, a gente pode conversar. Então, senhoras e senhores, eu sou o Rafael Novaes, seja bem-vindo a mais um vídeo. E vamos começar falando logo que não, você não precisa ter assistido os filmes lá de 2010 para poder assistir a série de Percy Jackson. O que acontece é que os dois estão adaptando a mesma obra, que é esse livro aqui, Percy Jackson e o Ladrão de Raios. A primeira temporada vai falar sobre o livro inteiro, até porque é o primeiro livro de uma saga de 5. Claro, depois a gente tem mais 5 e mais 5, e aí tem spin-offs, tem vários livros, tá? Do universo de Percy Jackson, que eu vou falar aqui no canal. Eu já gravei, já tô editando um vídeo falando só sobre os livros, quais vocês podem ler, qual que é a ordem, tudo certinho. Então fica ligado aqui no canal que logo mais esse vídeo sai. E uma coisa muito interessante desses 2 episódios é que o primeiro episódio tem o nome do primeiro capítulo aqui do livro, que é Sem Querer Transforma em Pó Minha Professora de Iniciação à Álgebra. E aí aqui nesse primeiro episódio ele vai contar a história dos 4 primeiros capítulos, que é mais ou menos da página 9 até a página 64, ou seja, bastante coisa aqui dos livros. Claro que nem tudo que tá aqui foi adaptado pra lá. O primeiro episódio é os 4 primeiros capítulos, enquanto o segundo episódio é os 4 capítulos seguintes, que é da página 65 até a página 34. Ou seja, se você quiser ir lendo o livro enquanto tá saindo os episódios pra fazer essa relação, já fique esperto. O livro tem mais ou menos 22 capítulos. E já que a gente tá falando do livro, é interessante ver que o começo do primeiro episódio é também muito semelhante ao começo do primeiro capítulo. A primeira frase é a mesma. Aqui, por exemplo, o Percy fala: olha, eu não queria ser um meio-sangue, que é exatamente o que ele fala no começo. E aqui, todo o monólogo dele no comecinho do episódio é bem semelhante o que tá no livro. Enfim, o comecinho é muito semelhante. Eu achei isso uma coisa muito legal, nostálgica até, porque é as primeiras palavras que você lê quando entra em contato com essa obra pela primeira vez. E eu tô muito feliz, de verdade, de estar vendo que eles estão se inspirando bastante no livro, até porque a adaptação lá de 2010 foi um desastre. Eles fugiram muito dessa obra aqui, e aí agora com Rick Riordan ali no meio da produção, com certeza a gente vai ter alguma coisa bem fiel a esses livros. Pelo menos é o que a gente espera, né? Uma coisa muito legal também que a gente teve nesse primeiro episódio é a demonstração do TDAH e da dislexia do Percy. Se você não sabe, os semideuses, eles têm TDAH e dislexia porque eles nasceram meio que treinados a isso. Seu TDAH é porque os seus sentidos de semideuses estão ligados o tempo todo, preparado para batalha ou qualquer coisa que ameace a vida deles, fazendo com que eles tenham reflexos super rápidos. E a dislexia é porque os cérebros deles foram programados para ler o divino grego e não o idioma comum dos mortais. E isso é interessante porque o Rick Riordan, quando ele escreveu esse livro aqui, na verdade ele pensou nisso porque o seu filho, Haley Riordan, ele tinha o costume de todo dia contar histórias da mitologia grega ou qualquer outra mitologia para o seu filho, porque o Rick Riordan, ele por muitos anos foi professor de inglês e professor de história. Então ele começou a contar esses contos para o seu filho antes de dormir. E o seu filho, ele tinha dislexia e TDAH, e ele queria fazer com que seu filho se sentisse especial. Então ele colocou isso na história, tanto que o Percy é totalmente inspirado no seu próprio filho, para poder mostrar pro seu filho que, ó, não é porque você tem dislexia, não é porque você tem TDAH que você não é especial. Muito pelo contrário, você é mais do que especial, porque você tem o sangue dos deuses, o sangue do Olimpo ali
nas suas veias. E isso é muito legal, porque se muita gente tem TDAH, tem dislexia, acaba se identificando e pensando, caraca, eu posso ser especial, eu posso ser o filho de algum deus grego aí. Mas falando um pouco do Percy, eu confesso que esse Percy meio bobo. Não bobo, tipo, bobão. A visão que eu tenho do Percy, pelo menos nos livros, é de um garoto que não leva tanto desaforo pra casa. Ele continua sofrendo bullying e tudo, mas ele acaba se metendo em muitas confusões. Também por ser um pouquinho explosivo no começo. E aqui esse Percy eu achei ele muito tranquilinho. Mas aí a gente tem um ponto, porque o Percy ele tem um defeito que chega a ser explorado até mais pra frente nas outras obras, nos outros livros. Isso chega até a ser citado pela Hera, pela Gaia, não lembro. O Percy ele é extremamente fiel aos seus amigos. E assim, ele coloca a sua amizade acima da sua própria vida. Então você pode ver que enquanto o Percy tá sofrendo bullying, beleza, mas vai mexer com o Groover, que o Percy já explode, vai pra cima da Nancy ou acaba tendo alguma reação precipitada. Mas o fato dele ser bobo, eu acho que tá muito ligado à evolução do Percy, que é algo muito legal dos livros, é sério. Logo no começo aqui a gente tem o Percy não acostumado com as suas habilidades de semideus e todo atrapalhado. Lá na série a gente tem aquela parte com arco e flecha que ele quase atira em todo mundo. E isso é legal porque conforme vai passando os livros, o Percy ele vai ficando cada vez mais experiente. Ele acaba tendo as suas habilidades melhoradas com o tempo, até que o Percy vira um lutador, um dos guerreiros mais fortes aqui da série. E é interessante você ver, porque isso é lento e gradual. Você vai ver no primeiro livro, ele não vai ser tão forte, nem no segundo, no terceiro ele já tá melhorzinho, aí no quarto você fala, nossa, o Percy realmente tá bom com isso. No quinto a batalha final e o Percy já tá ali lutando e você vai vendo essa evolução com o tempo. E é legal eles explorarem isso na série, porque se eles forem adaptar os 5 livros, a gente vai ter aqui 5 temporadas. E vai ser legal ver o Percy evoluindo cada vez mais conforme vai passando esse tempo. E assim, o Percy é um personagem muito especial porque ele é filho de um dos 3 grandes. Os 3 grandes são Zeus, que tá ali no topo, né? Ele é o Senhor dos Céus, o Poseidon é o Senhor dos Mares e o Hades é o Senhor do Submundo. E os 3 ali são os mais fortes, entre aspas, e por eles serem mais especiais que o resto do Olimpo, são mais poderosos e são capazes de causar mais problemas ali pro Olimpo. Então Zeus proibiu que tanto ele quanto seus 2 irmãos tivessem filhos para que eventualmente não causassem mais problemas. Então o Percy ele acaba sendo meio que a quebra desse pacto, porque ele nasceu, é o filho de Poseidon. Então conforme vai passando o tempo a gente descobre que não só Poseidon não se segurou, e sim Zeus, Hades também. O Percy ele acaba sendo mais poderoso e mais especial que a maioria das pessoas exatamente por isso. Eu quero falar agora de algo que pra mim ficou perfeito. O Senhor D, Dionísio ali, ele ficou perfeito, igualzinho aos livros. Ele é o Dionísio, né, o deus da farra, o deus do vinho, da festa. E aí nos livros ele é todo brincalhão assim, ele é meio que um alívio cômico, ele dá meio que uma zoada, ele erra o nome do Percy. Então eu acho que isso combinou muito com o Jason Mantzoukas, que é um ator que eu gosto muito. Ele sempre faz esse papel meio doidão, meio engraçado assim, e eu acho que combina muito. Eu acho que ele saiu super bem como Sr. D. E também vamos falar do Acampamento Meio Sangue, que o Acampamento Meio Sangue tá lindo, nossa, tá exatamente como eu imaginei, como eu acredito que a maioria das pessoas imagina. Eu gosto muito do Acampamento Meio Sangue, como ele foi representado também lá no filme de 2010, mas aqui tá muito melhor, porque tá fiel como é descrito lá nos livros. Então, assim, pra mim foi ver o que tava na minha imaginação projetado na tela. Ali, nossa, muito bonitas plaquinhas falando onde é cada casa, e aí você vê as casas, nossa, muito legal mesmo. E assim, vamos falar que pelo menos os filhos eles são influenciados pelos seus pais. Vou dar um exemplo muito claro. Ares é o deus da guerra, ele gosta ali da confusão, das batalhas, das lutas. Por isso que a Clarice acaba fazendo o papel de valentona ali, ela acaba sendo explosiva, acaba sendo mais vilanesca, entre aspas, porque ela não é vilã.
mas acaba ali atormentando o Percy, sendo boas em batalhas, tendo aquela lança dela lá bem da hora, inclusive gostei muito. Os filhos de Hermes acabam sendo mais hospitaleiros, a gente tem ali o Luke, os seus filhos acabam sendo influenciados pelos seus pais. Outra coisa que eu gostei muito de como foi adaptado foi a questão da magia, da névoa. Cara, foi muito legal ver ali no comecinho aquele rinoceronte meio tecnológico, provavelmente construído pelo Hefesto ou pelo Dédalo, que acabou, quando o Percy pisca, vira um caminhão de lixo. E eu achei isso muito legal. É legal também ver, por exemplo, a hora que a senhorita Dodds está se transformando na Fúria, na Lecto. Inclusive, se você quer saber qual que é a Fúria que ele derrota, é a Lecto. A asa dela acaba esbarrando ali no moleque, o moleque só vira achando que foi uma coisa normal. Exatamente porque a magia aqui em Percy Jackson, ela mascara uma névoa, uma fumacinha tipo essa daqui, que acaba mascarando para os mortais todos esses monstros, essas coisas do mundo dos semideuses. E a magia, ela ultrapassa o quesito de física, ciência. Ela não se enquadra dentro das leis da física do nosso mundo. Por isso que, por exemplo, o Quirrell, que é um minotauro gigantesco, consegue transformar sua parte de baixo numa cadeira de rodas pequenininha, porque é a magia. Ele chega até a explicar isso em algum momento, lá acho que no segundo episódio. É por isso que, por exemplo, uma caneta consegue virar uma espada. Inclusive eu amei a Anaklusmo, que é o nome grego da espada do Percy, mas a gente conhece como contracorrente. Ela tá lindíssima, dourada ali, brilhando, eu adorei, sério. E é engraçado como ela mascara muitas coisas, como por exemplo, o botão de like nesse vídeo, que tá como um joinha, mas na verdade ele é um coraçãozão enorme aqui, ou então o botão de se inscrever, que quando você clica ali, você acaba ganhando o respeito e a glória dos deuses do Olimpo, entendeu? Por se inscrever no meu canal. E quando você ativa o sininho, então, nossa, você tá ali, ó, tocando o sino dos deuses, eles estão vibrando por você. Então, por isso que é bom você clicar aqui já para garantir que os deuses abençoem vocês aqui agora no ano de 2024 que tá chegando. Mas essa névoa, ela só funciona com alguns mortais. Os mortais que sabem da existência dos deuses, por exemplo, a Célia, mãe do Percy, ela acaba conseguindo enxergar as coisas, ela enxerga o Minotauro, ela enxerga as pernas do Grover, por exemplo. E por falar nela, eu gostei muito de como ela foi representada, mostra que ela realmente é uma mãe muito amorosa, acreditando no Percy também, ela sabe que ele é um semideus, né? Mas acreditando nele, mesmo com a escola tendo expulsado ele, o Percy já foi expulso de muitas escolas, e mostra que a Sally é uma mãe muito compreensiva, ali amorosa e presente, sempre tentando ajudar o Percy ao máximo. Gosto muito do flashback que tem dela falando sobre Perseu, que é ali quando o Percy é pequenininho, e aquele flashback é muito legal, porque ali a gente tem uma discussão sobre o que é ser herói. Ela pergunta pro Percy, ele fala que ele é um herói porque ele mata os monstros, tudo, mas já pararam pra pensar o que é os monstros, por exemplo? É tudo aquilo que é diferente? Então um sátiro, como o Grover, é um monstro? Um centauro, como o Quirrell, é um monstro? O Minotauro, a Fúria são monstros? Aí depende do seu ponto de vista. O Percy, com o tempo, ele vai perceber que na verdade os monstros não são tão monstros assim. E às vezes aqueles que não são considerados monstros, na verdade, são monstros. Acho que ficou meio confuso isso, mas vamos usar a Clarice. A Clarice é uma humana, mas o que torna ela melhor do que a senhorita Dodds? As duas tentaram matar o Percy, mas só porque a senhorita Dodds tem uma aparência diferente, que ela vai ser considerada um monstro. Isso é algo que vai ser explorado mais pra frente, acredito que mais na segunda temporada. A gente vai ter a chegada de alguns personagens novos, inclusive a palavra herói surgiu lá na Grécia e significava o que pra gente significa semideus. Um herói era um filho de um ser divino com um mortal. E é por isso que a gente tem os heróis gregos, Hércules, Perseu, entre muitos outros. E é legal ver que o Percy tem esse pensamento agora, porque mais pra frente ele vai... Eu falei agora há pouco do Minotauro, vamos falar então sobre os efeitos visuais, que pra mim foi um misto de sentimentos, porque Minotauro tá realmente muito bom, tá muito legal, muito engraçado ver ele de cuequinha ali, inclusive, eu gostei bastante, mas também
vamos concordar que aquela cena tava escura. E efeitos visuais, acho que hoje em dia a maioria das pessoas sabem que eles funcionam muito mais como cenas escuras, onde você pode mascarar ali as imperfeições, do que cenas no claro. A senhorita Dodds, a gente consegue ver, claro, que ela já é mais ali um efeitinho, mais um CGI um pouco mais estranho, mas eu ainda gostei bastante. Acho muito legal aquela capa dela se transformando em asa quando ela tá caminhando em direção ao Percy, mas tem alguns momentos que eu realmente fiquei meio bolado, como por exemplo o momento que a Nancy é jogada pra dentro da fonte ali. A água, tem uma água, é muito difícil de perceber, mas tem uma água que agarra ela e puxa. E acho que ficou meio artificial o jeito que ela foi jogada, não sei, eu não gostei muito. Ou então um momento que o Percy é reclamado pelo seu pai. É reclamado ou aclamado? Enfim, quando aparece o tridente em cima da cabeça dele, não foi semelhante aos livros, o que eu acho uma pena, porque é um dos momentos mais lindos e icônico dos livros. Tá de noite e aquele negócio brilha e fica todo mundo olhando, todo mundo ajoelha, inclusive os filhos de Ares, tá? Os filhos de Ares não gostam da ideia, mas ainda assim eles se ajoelham. E é um momento muito legal, muito lindo. Nos livros que acabou ficando diferente, eu não gostei daquele tridente ali. Acho que ficou muito, sei lá, um CGI de videogame, um 3D muito fake. Mas tudo bem, a gente finge que passou. Mas o Minotauro, por exemplo, tava muito bonito. A única coisa que me incomodou do Minotauro é que a cena dele é muito escura. E ainda tem aqueles raios, em muitos momentos você não consegue compreender muito, entender o que tá acontecendo ali. Mas a gente consegue ver o Percy subindo nas costas dele, tudo, e depois matando. A cena ficou muito legal, meio que fazer uma silhueta. A morte da mãe do Percy também acontece dessa forma, ficou muito legal, muito bonita. Mas eu confesso que em alguns momentos eu acho a luta meio fraca. Não contra o Minotauro, mas por exemplo... Do nada corta pra uma lutinha com a galera batendo a espada ali durante o Capture a Bandeira. E aí, assim, acaba pra mim trazendo uma sensação um pouco estranha. Parece que as lutas foram meio jogadas ali no meio. Pelo menos aquela que o Luke tá com o pessoal, que depois ele pega e fala: ah, Annabeth tem um plano e o Percy tá nele. Enfim. A luta do Percy contra os 3 filhos de Ares... Eu gostei muito, eu achei muito interessante pra ver que o Percy tem ali, né, os reflexos dele meio que quase que sem perceber. Ele pega ali, bate com a espada, segura e quebra a lança. Eu achei muito legal, eu gostei dessa cena de luta. E aí a gente espera pra ver os próximos episódios, né? Se as cenas de luta se seguirem assim, a gente tá no lucro. Mas se a gente tiver essa oscilação de cena boa, cena ruim, cena boa, cena ruim, eu confesso que causa uma sensação de estranheza. E eu quero uma ajuda de vocês, porque eu não lembro se o Oráculo de Delfos já aparece logo no primeiro livro ou depois, porque se você não leu os livros, eu vou dar um mini spoilerzinho bem pequenininho, tá? Se você não quiser ver, eu vou colocar aqui o número e aí você pula essa parte do vídeo. Mas quem dá as missões para os semideuses lá no acampamento? O Oráculo de Delfos. Tanto que no sótão, se eu não me engano, lá do acampamento, e ele faz as profecias e aí os semideuses saem. E aí eu não lembro se nesse primeiro livro já tem o oráculo e é ele que dá a missão do Percy de ir atrás do raio, ou se realmente é o Quirrell e o Dionísio que pega e fala: não, você precisa ir porque tá rolando um caso de família lá no Olimpo. Não é novidade pra ninguém, na verdade, desde o tempo da Grécia Antiga já rolava esse caso de família, né? E aí até hoje tá rolando lá uma treta entre Zeus, Poseidon, isso, aquilo, enfim. E aí o Percy precisa ir atrás do raio. E uma coisa que eu gostei muito foi exatamente essa relutância do Percy de tipo: por que eu? Por que você não pede pra ir outra pessoa? Que inclusive faz parte da personalidade do Percy, tá? Meio que questionar e falar tipo: ah, por que tem que ser eu? Não pode ser outra pessoa? E aí a gente tem o motivador, que é a mãe dele, que aí ele pega e fala: não, eu tenho chance de resgatar minha mãe, então vamos lá, eu aceito a missão. Mas ele só aceitou por causa da mãe dele mesmo, que ele tá, ó, tá nem aí se tá rolando um caso de família, se tá rolando treta, gente tacando cadeira. Mão da minha cara, arreia! Mão da minha cara, arreia! Eu não vou... Arreia! Ele não quer nem saber. Ele só tá partindo para essa missão exatamente pra resgatar a mãe dele. E aí eu quero saber o que você achou desses 2 primeiros episódios. Comenta aqui
Comenta sobre o oráculo também, porque eu não lembro e eu gostaria muito que vocês me lembrassem. Mas comenta também o que vocês acharam desse episódio, desses 2 primeiros episódios. Se vocês gostaram, se a série tá fiel, se vocês acharam a série lenta, acharam rápida, se as cenas de lutas incomodaram, se não incomodaram, enfim. Conta aqui tudo que eu vou ler todos os comentários, vou tentar responder todo mundo. A gente chegou em 75k, olha que loucura, nossa. Daqui a pouco a gente ganha os 100k e aí a placa vai estar ali, ó. Não tenho como agradecer vocês, então continuem se inscrevendo, dando like aqui no canal. Adoro interagir com vocês, adoro ver vocês engajados. Só me motiva mais, me ajuda mais. Graças a vocês agora a gente tem um editor no canal, então eu consigo postar cada vez mais vídeos. Então, mais uma vez, muito obrigado pela ajuda de vocês, tá bom? Não esquece de conferir os outros vídeos do canal. Depois que me despeço, sempre aparece 2 vídeos aqui pra vocês. Então, vou me despedir para vocês poderem ver os vídeos. Então é isso, valeu, falou!